Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo bem aí? Agora iremos fazer a nossa famosa e nossa querida preventiva. Preventiva é bom demais, né? Nessa prova, a maioria das perguntas aí de preventiva, elas são, como o pessoal diz, as mais bonitas, as alternativas mais bonitas, né? Aquela alternativa que é toda cheia de firula, de coisinha bonita. Algumas são assim. Não vou mentir que algumas são bem pela lógica, até pelo senso comum. No entanto, tem outras questões que são mais complicadas, que precisam de um raciocínio mais rebuscado, tá bem? Mas é isso, preventiva salva muitas vezes. Preventiva parece que é um bicho de 7 cabeças, mas se você souber administrar bem, preventiva pode fazer você passar nessa prova, sabe? As questões, elas podem contar bastante para sua prova e para sua aprovação, tá bem? Por isso é muito importante saber aí alguns teminhas centrais de preventiva. Certo? Vamos começar aqui com Revalida 2025.1 também com essa questão. Questão 62. Eu não lembro se essa daqui é do 2025.1 ou 2024.2, mas foi de um Revalida bem recente agora. Diz assim: um homem de 41 anos, após queda de altura de 5 metros, foi levado a um hospital terciário com um traumatismo crânioencefálico grave. O paciente foi submetido aí a uma neurocirurgia para drenagem de hematoma extradural e evoluiu com internação em unidade de terapia intensiva, onde permaneceu por 60 dias. Após esse período, ele faleceu por complicações associadas à sepse. Nessa situação, qual deve ser a conduta da equipe de UTI em relação à emissão, olha só, do atestado de óbito? O que nós precisamos fazer aí? No caso desse paciente, foi um paciente que faleceu aí no nosocômio, no hospital, e que veio aí complicando depois de uma queda, sofreu um hematoma, ingressou, na verdade, no hospital por conta disso, e veio piorou o quadro e veio a falecer depois de 60 dias do quadro, certo? Então, quem vai emitir esse certificado, melhor, quem vai emitir esse atestado de óbito? Quem vai demitir? Quem que vai escrever aí? Então, quem vai fornecer aí o atestado de óbito é o médico responsável da equipe médica que coordena a chefia da UTI? É esse médico? Ou então, como falei na letra B, encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal, que tem a responsabilidade de emitir o atestado de óbito? Letra C, encaminhar o corpo para o Serviço de Verificação de Óbito, aí o SVO, que deverá realizar a necrópsia e a emissão do atestado? Ou fornecer o atestado de óbito, o que é a responsabilidade da equipe médica que estava de plantão na UTI no momento do óbito? Então vamos lá, pessoal. Qual a alternativa correta? A alternativa correta desta questão aqui é a letra B, certo? Muita gente foi direto aqui, ó, na letra D, ou então na letra A, o médico responsável pela UTI, ou então algum médico aí da equipe, certo? Que estava responsável pelo paciente no momento do falecimento do paciente. No entanto, a alternativa correta é a letra C, e aqui embaixo, letra B, perdão. E aqui embaixo nós iremos ver o motivo pelo qual essa é a resposta certa. Então, vamos lá. Para começar, quais são os médicos aí que podem realizar aí, podem escrever o atestado de óbito ou podem fazer aí a declaração de óbito? Médico assistente é o responsável principal por preencher o documento caso tenha acompanhado o médico na sua última doença, certo? Então a gente tem o médico assistente, aquele médico que está dando ali uma assistência direta para o paciente, que faz ali o controle do paciente regularmente. Se esse médico ele estiver presente no local quando esse paciente vier a falecer, ele pode fazer aí pode preencher aí a certidão de óbito, ou a declaração de óbito, perdão, é declaração de óbito, certo? O médico substituto ou plantonista é aquele médico que pega aí o plantão, né? Se o paciente complica e acaba falecendo no plantão do médico substituto, é ele que vai fazer, vai preencher aí a declaração de óbito. Ele preenche em caso de óbito do paciente internado sobre regime hospitalar quando o médico assistente não está presente. Aqui, o serviço de verificação de óbito. Os médicos desse serviço, eles preenchem em caso de morte natural de pessoas que não tinham uma assistência médica
ou em caso de morte natural de causa desconhecida. Muito importante saber essa causa natural, justamente para não confundir com outro médico que pode fazer aí também a declaração de óbito, que no caso é o médico do Instituto Médico Legal, que é o médico legista. São médicos peritos aí do IML, são os únicos responsáveis por preencher o laudo, certo? Em caso de morte violenta ou suspeita, como acidentes, homicídios e suicídios. Por quê? E por que a nossa questão, a resposta correta era o médico do IML? O médico do IML, ele vai justamente fazer como fala aqui. Ele vai preencher a declaração em caso de acidentes, homicídios ou suicídios. No caso do paciente, ele ingressou por um acidente, ou seja, a causa foi o quê? Foi um traumatismo crânioencefálico. E o paciente foi submetido a neurocirurgia para drenagem já dentro do hospital. Mas o motivo do ingresso foi esse trauma crânioencefálico. Mas Sara, aí você me pergunta, mas Sara, ele não faleceu dentro aí do hospital, dentro da UTI? Ou seja, tinham outros médicos responsáveis por ele e tudo mais. Mas quem é que não me disse que alguém não empurrou esse senhorzinho aí e ele veio a cair e bater essa cabeça? Então, foi uma morte acidental, pode ter sido um acidente, ele pode ter escorregado e caído, batido a cabeça. Ou seja, enfim, o Instituto Médico Legal vai ter que analisar. E são os médicos aí legistas que vão realizar aí o preenchimento da declaração de óbito, certo? Muito importante saber isso aqui. Essa questão aqui foi uma questão casca de banana na época. Muita gente caiu nisso, porque realmente não foi uma questão fácil. É muito fácil confundir. Geralmente, o que levou a pensar, na verdade, quem deveria preencher a declaração de óbito era o médico que estava acompanhando o paciente naquele momento, o médico aí plantonista. No entanto, quem precisa realizar a declaração de óbito, nesse caso, vai ser o médico do IML. Uma coisa muito importante também, que é importante, primordial para nós sabermos, em relação à declaração, ou melhor, em relação às fichas, né, as cores das fichas, muito importante, pode cair tranquilamente aí na primeira etapa. A primeira via, são 3 vias, a primeira é a da folhinha branca. A folha branca, ela é recolhida, aí, como diz no textinho, nas unidades de notificação, ficando no setor responsável pelo procedimento dos dados, na instância municipal ou estadual. Ou seja, P vem de quê? Vem de papelada, certo? Ou melhor, o branco você vai lembrar. Aqui, o branco, a folha branca, você vai lembrar de quê? Vai lembrar de burocracia, né? Branco, ele remete a isso, remete a folha, a papelada, coisa chata, né? Enfim, você vai lembrar de burocracia. O branco vai ficar aí no banco de dados, certo? Do Ministério da Saúde. A segunda via é a via amarela. Essa via ela vai ser entregue à família, certo? Para registro no cartório civil, onde ela deve ficar arquivada para os procedimentos legais, certo? Então, amarelo você vai ver o quê? Você vai pensar em quê? Vai lembrar do ouro. Amarelo é ouro, amarelo é dourado. O ouro é o quê? Dinheiro, certo? Ou seja, vai dar para a família, ou seja, quando a pessoa morre, deixa o quê? Deixa herança, ouro, certo? Então você vai pensar o quê? Amarelo lembra ouro e ouro lembra dinheiro, então lembra de quê? De herança e tudo mais. Ou então dá uma outra dica aqui, A de amarelo e A de antro familiar, certo? Para poder fazer aí uma relação entre as duas coisas. Depois a terceira via é a via rosa. Ela vai permanecer nas unidades de notificadoras, vai permanecer no hospital e ela vai para óbitos notificados pelo estabelecimento de saúde, ML ou então sistema de verificação de óbito, devendo ser anexada a documentação médica do falecido, enfim. P, você vai lembrar de pink. Essa folha rosa, ela vai ser anexada ao prontuário do paciente. P de pink, certo? P de pink. É isso que você vai lembrar na hora para poder ficar fácil aí, para poder fazer essa questão e acertar 100% essa questão aí. Show de bola. Vamos lá. Muito importante declaração de óbito e é um tema que pode cair tranquilamente, como já caiu nessa questão. Vamos lá, durante uma roda de conversa em uma sala de espera com mães que aguardavam a consulta dos seus filhos com o médico da família e comunidade, uma enfermeira da equipe de saúde da família propôs a discussão do tema de hesitação vacinal. Durante o diálogo, uma das participantes afirmou que a culpa de tudo isso é da internet.
Considerando essa situação, assinale a alternativa correta acerca dos argumentos a serem utilizados pela enfermeira nessa conversa com a comunidade. Letra A. A internet veicula dúvidas quanto à real eficácia ou eficiência e segurança das vacinas, o que abala a confiança da população nos imunobiológicos. Ademais, o algoritmo das redes sociais associa temas anti-vacinação e outros temas de natureza moral, fazendo exposição seletiva. Perfeito. Aqui, a nossa alternativa é a letra A. É muito difícil não ser a alternativa correta, certo? Ou seja, ela já descreve aí muito bem o que de fato é a internet, o que é o algoritmo. Se você vê um vídeo, um determinado vídeo, você coloca lá o like, o me gusta, né, na Argentina. Então o algoritmo vai te mandar outros vídeos parecidos com aquele. Então a pessoa vai acabando consumindo aquele conteúdo, e isso vai interiorizando aquilo e vai virando uma crença já enraizada na pessoa, né? Letra B. A hesitação vacinal ocorre nos estratos sociais de menor renda, que são contrários à medicação da saúde e acreditam que hábitos de vida saudáveis protegem contra doenças e garante saúde, dispensando a necessidade de vacinação, certo? Essa aqui não é correta, não tá tão bonita como a letra A, né? Por assim dizer. Então a gente sabe que a hesitação vacinal, ela não ocorre nos setores de menor renda, muito pelo contrário. Os setores de maior renda também têm uma grande negação aí vacinal, apesar de terem mais informação, mas mesmo assim não se equipara, ou seja, os de menor renda elas podem ter até um pouco mais, quem sabe, mas os de alta renda também, ou seja, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, não pensam tão diferente, digamos assim. Não é uma questão social. Letra C. O paradoxo epidemiológico de que algumas doenças imunopreveníveis hoje são raras, associado à complexidade do calendário vacinal, criou a política de redução temporária do uso de algumas vacinas em determinado ano para aumentar o engajamento da população no ano seguinte. De jeito nenhum. Letra D. A circulação de informações falsas, as fake news, impulsionada pela internet, causa pouco impacto nas escolhas da população, muito pelo contrário, causa muito impacto na escolha da população. Muitas pessoas consomem esse tipo de notícia, esse tipo de conteúdo e acabam levando isso como uma regra para a vida, né? Então tá falsa essa letra D. A alternativa correta é a letra A. Eu botei essa pergunta por quê? Essa pergunta, ela não é uma pergunta tão difícil. Você poderia ficar aí entre a A, mais ou menos, e a B, ou talvez já de cara você viu a A, viu ali que responde ao que foi questionado, ao que foi falado aí, já marca e já vai para a próxima. Por quê? Por que eu quis colocar essa questão aqui? Para vocês verem que preventiva também tem questões que a gente olha e já consegue acertar ali como se diz, pelo senso comum, certo? Ou seja, as questões elas não são assim, não tem um termo técnico, não tem como se diz, um rebuscamento técnico, como por exemplo algumas questões de clínica, algumas questões de cirurgia, algumas questões de GO também. Mas elas são questões que você pode acertar, pode chegar a fazer tranquilamente as questões, certo? De preventiva. E já até me enrolei aqui. A moto passou, eu acabei perdendo aqui a linha de raciocínio. Não são perguntas difíceis, muitas questões aí de preventiva, certo? Essa daí, por exemplo, é uma das que não são tão difíceis. O pessoal fala que as alternativas de preventiva são aquelas que são as mais bonitas, né? São aquelas que são as mais enfeitadas, enfim. Pode parecer isso, mas essas questões, o bom dessas questões, inclusive, é a facilidade que a gente pode ter para conseguir ganhar pontos, né? Ou seja, acertar 10 questões de preventiva que não são tão difíceis, que não tem ali uma informação tão rebuscada, é essencial aí para sua aprovação. Se eu acertar 5, 6 questões de preventiva que não são assim tão difíceis, que só com a leitura você consegue tirar ali, gente, salva muita gente, sabe? Então é muito importante focar aí em questões que também não são tão rebuscadas, que não tem um nível técnico tão rebuscado, certo? E vamos seguir aqui ainda, porque ainda tem muita coisa de preventiva para ver. Vamos lá, questão 10. Essa questão é do Revalida 2024, essa sim é do 2024.2.
O gráfico a seguir demonstra a evolução das coberturas de indicadores de saúde materno-infantil em diferentes quintes de riqueza da população ao longo dos anos, certo? Vamos ver aqui, isso aqui é bem bacana. Ó, aqui de preto, nessa cor aqui mais escura, nós vemos que é a população mais pobre. E nesse azul aqui, no preto é o azul mais pobre e no azul é a população mais rica, certo? Nós vemos aqui que o uso de anticoncepcionais modernos, aqui no período de 1986, nós tínhamos uma discrepância muito grande, né? Poucas pessoas da população, ou seja, a cobertura da população pobre era pequena em relação à população mais rica, certo? E vimos que à medida que os anos vão passando, olha só, essa discrepância vai diminuindo. E aqui, já em 2013, se vê que estão muito próximos já os valores, certo? Ou seja, a cobertura ela praticamente se igualou. Aqui embaixo, mais de uma visita do cuidado pré-natal por alguns provedores. Nós vemos que mais uma vez a população mais pobre, no começo ali não tão favorecida, tem uma discrepância muito grande em relação à população rica. À medida que os anos vão passando, aqui também vai se aproximando, vão se acercando aqui, certo? Depois, mais de 4 visitas de cuidado pré-natal por algum provedor. Mais uma vez nós vemos aqui que nos últimos anos vem aproximando aqui. E depois a primeira visita de cuidado pré-natal durante o primeiro trimestre. Mais uma vez, nós vemos aqui que houve uma grande aproximação aqui entre as populações mais ricas e mais pobres. Vamos lá. Com base na legislação do SUS, é correto afirmar que os 2 princípios do SUS que têm relação mais direta com a evolução desses indicadores ao longo dos anos são: letra A, equidade e integralidade; letra B, universalidade e equidade; letra C, universalidade e regionalização; e letra D, participação social e a hierarquização. Então nós vemos aqui que a alternativa correta vai ser essa aqui, a letra B, universalidade e a equidade, certo? E agora vamos responder aqui por que é essa letra B. Então vamos lá, os princípios e diretrizes do SUS, muito importante, isso aqui despenca sempre. O SUS é do povo, para o povo e com o povo, né? Muito importante essa frase, eu queria demarcar isso por quê? Porque o SUS é aquele mundo ideal. Na prova do Revalida nós vamos considerar aí o SUS aquele mundo ideal. Tudo o SUS tem, o SUS é muito bom, ele tem as EMUTs, ele tem psicólogo, nutricionista, tem aí o apoio psicossocial que as pessoas precisam. Então, para a prova, a gente precisa ter essa consciência do que vai ser tomado, que eles vão aceitar, é que o SUS é ali a maravilha, o mundo ideal, certo? Quais são os princípios? Universalidade, equidade e integralidade. Isso aqui é muito importante porque nós iremos diferenciar aí com as diretrizes. A universalidade, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, certo? Muito importante isso aqui. Todos têm direito à saúde, certo? Idosos, crianças, mulheres. E o acesso é garantido a todas as pessoas sem nenhum tipo de discriminação. A equidade está a tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, certo? Parece um trocadilho, mas dá para entender. Digamos, uma pessoa que tem muito, o que nós iremos fazer? A gente vai tirar de quem tem muito para quem tem pouco? Não, mas a gente vai dar ali uma quantidade para quem tem pouco para que possa ali se equiparar com quem já tem um pouquinho mais, certo? Ou seja, a equidade, ela ajuda isso. Ajuda com que as pessoas, elas escalem para chegar ali no nível de quem já tem ali, então, seja financeiramente, seja em questão de saúde, seja em questão de educação, já tem ali um bom parâmetro, né, para ir fazendo essa comparação de maneira equitativa. E a integralidade, cuidado que considera a pessoa em sua totalidade, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em todos os níveis de atenção, certo? Ou seja, o SUS, ele vê o indivíduo de forma integral, desde quando nasce, cresce, desenvolve, se reproduz. Ou seja, é toda a integralidade, ver o indivíduo em todos os seus sentidos, tanto social, quanto religioso, quanto tudo. O SUS, um dos princípios do SUS é esse, é a integralidade. Vamos lá, e quais são as diretrizes? Uma das principais diretrizes é a descentralização, certo? É a distribuição aí de responsabilidades entre a União, os estados e os municípios. Ou seja, para que não fique centralizado, por exemplo, uma determinada cidade grande, digamos, um pouco maior,
ela tem determinadas demandas e ela tem determinadas características. Diferente, por exemplo, de uma cidade ali bem pequenininha, de um interiorzinho, certo? Que tem outras demandas e tem outras questões a serem tratadas. Então, essa descentralização é muito importante justamente aí para atender um maior contingente. O atendimento integral, oferta de ações, serviços completos e contínuos para atender todas as necessidades da saúde da população, integralidade. Depois, aqui, a participação da comunidade, população participa das decisões do controle social por meio dos conselhos e conferências de saúde, certo? E a regionalização e hierarquização. Organização dos serviços das redes, certo? Regionalizadas, com níveis de atenção, primária, secundária e terciária articulados entre si. A regionalização é muito importante, certo? A regionalização, ela fala de uma questão, não só de uma questão territorial, mas ela fala de uma questão de necessidade, certo? Ou seja, não se trata necessariamente de uma questão regional em si com fronteiras geográficas. Isso é muito importante saber também, principalmente em relação a populações indígenas. Então, é isso. Aqui, principalmente na letra B, é a nossa alternativa correta, certo? Questão muito boa. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa questão aqui, porque ela aborda um tema essencial, muito importante. Um homem cisgênero de 24 anos procura a unidade básica de saúde relatando relações sexuais ocasionais, sem preservativo. Ele deseja iniciar aí uma estratégia de prevenção ao HIV, mas informa que as suas exposições são esporádicas e planejadas. Após a avaliação clínica, o médico considera a possibilidade aí do PrEP sob demanda. Segundo as recomendações atuais do Ministério da Saúde, qual a alternativa está correta? Então vamos lá, um tema muito quente, muito bom, cheio de atualização, cheio de coisa. Todo mundo pensou agora que ia cair nessa segunda etapa agora de 2025.2, acabou não caindo, mas na sua teórica, muito provavelmente, você pode ver aí uma questão de PrEP e PEP, certo? Letra A, o PrEP sob demanda pode ser utilizado por qualquer pessoa em risco de exposição ao HIV? Não pode. Lá embaixo já a gente vai ver quais são os requisitos. Letra B, o PrEP sob demanda consiste em tomar um comprimido antes das relações sexuais e outro 24 horas depois. Falso. Letra C, o PEP deve ser iniciado até 120 horas após a exposição de risco. Falso também. Letra D, a PrEP sob demanda segue o esquema 2 mais 1 mais 1 e é recomendada principalmente para homens cisgêneros, pessoas não binárias designadas do sexo masculino ao nascer e mulheres trans travestis que não utilizam estradiol. Perfeito. A letra D é a alternativa que responde corretamente essa questão. Vamos lá. Nós temos o PrEP. Eu queria mostrar essa imagem aqui. Tá uma imagem bem grande, mas eu queria assinalar só algumas coisinhas dela. Bem aqui, ó, o PEP. Vamos lá. Qual a diferença essencial entre os dois? O que é o PrEP? O PrEP é profilaxia pré-exposição. E o que é o PEP? PEP é a profilaxia pós-exposição. O PrEP, profilaxia pré-exposição, e previne antes da exposição, certo? No que seja, são medicamentos antirretrovirais, certo? Que vão ser utilizados. Nesse caso, tenofovir, a lamivudina e a entricitabina, se eu não me engano. Eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram que tá muito bom. Depois eu vou colocar o nome aí das drogas. Se eu não me engano, é a entricitabina que usa no PrEP. Tenho quase certeza disso. Mas só deixo aqui de aviso, porque eu realmente não sei se a memória tá falhando agora. Mas quase certeza que no PrEP entra aí a entricitabina. E quem pode usar? Qualquer pessoa, aqui como fala, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade ao HIV. No caso, se a pessoa, por exemplo, é um profissional do sexo ou uma profissional do sexo, se a pessoa ela tem contato recorrentemente com pessoas que têm HIV ou que podem chegar a ter HIV, essas pessoas elas precisam fazer a toma aí do PrEP diário, ok? E o PrEP sob demanda, que é esse que nós vimos na questão, que são 2 pílulas mais uma. É recomendado para, como nós vimos na questão, homens cisgêneros, gays, bissexuais e outros homossexuais, certo?
pessoas não binárias designadas do sexo masculino ao nascer, e mulheres trans e travestis que não utilizam hormônios à base de estradiol são as principais indicações para o PrEP sob demanda, certo? O PrEP sob demanda, nós iremos pensar mais em quê? Mais em homens que têm sexo de forma esporádica, de forma controlada, certo? Por quê? Como vai ser a utilização aí desse PrEP sob demanda? Vão ser 2 comprimidos entre 2 a 24 horas antes da relação, por exemplo. O homem lá, ele pega o kit do PrEP, e ele toma 2 comprimidos 2 horas antes da relação, entre 2 a 24 horas antes de ter a relação sexual. Depois que ele teve a relação sexual, ele vai tomar um comprimido até 24 horas após essa dose inicial, ok? E depois, mais um comprimido 48 horas após a dose inicial, não após a relação, após a dose inicial, ok? E o PrEP diário, como é que se faz? O PrEP diário ele é para mulheres de sexo designado, se eu não me engano, que é como sexo designado, e também para mulheres profissionais do sexo, também do sexo feminino. E comprimido, como é o PrEP diário? Um comprimido por dia, indicado para qualquer pessoa em risco contínuo de exposição ao HIV. Por que eles fazem essa diferença? As mulheres ou então pacientes que têm aí o contato com o estradiol, com os hormônios femininos, o efeito, digamos assim, da medicação, ele começa a aparecer a partir de 7 dias de uso da medicação, certo? Já em homens eu falo homens cisgêneros, ou então homens do sexo masculino, homens trans, mas do sexo biológico masculino, eles podem fazer o uso do PrEP sob demanda, porque dessa forma aqui, a partir do segundo comprimido, o efeito já faz efeito. A partir da segunda toma, ele já tem ali um efeito da medicação. Então, o que acontece? Nas mulheres é recomendado fazer o uso diário. Por quê? Porque é muito difícil fazer esse controle. Muito difícil controlar, já que nas mulheres começa só a partir do 7º dia o efeito da medicação. Então, o ideal é, já que você muito provavelmente não faz sexo só uma vez a cada 7 dias, é que realize a toma diária da medicação. E isso aqui é interessante, ela precisa se prevenir quando ela começa a tomar o primeiro dia, ela precisa se prevenir com camisinha até o 7º dia, certo? Para garantir que ela não se infecte aí com o vírus. E lembretes importantes: o PrEP não protege contra doenças de transmissão sexual, é muito importante o uso de preservativo, sempre falar isso, o acompanhamento regular com teste de HIV, função renal, e em caso de esquecimento da dose, seguir as orientações do serviço de saúde, muito importante. Agora a diferença é o PEP. O PEP é a profilaxia pós-exposição, ele previne já depois da exposição, e é a mesma coisa, são antirretrovirais, dolutegravir, lamivudina. E aí entra a dolutegravir, lamivudina dolutegravir, lamivudina e o outro, meu Deus do céu, a cabeça tá falhando agora. Não é difícil. Tá, eu fiz um vídeo no Instagram sobre isso. Então, eu já falei tanto dessa medicação, justo agora fugiu da cabeça, acho que é o cansaço, enfim. Mas o que é? São medicamentos, são antirretrovirais, certo? Após uma exposição de risco ao HIV para evitar a infecção novamente. Aqui, o que acontece? Quando nós iremos iniciar o PEP? O mais rápido possível, gente, não pode adiar. Até 72 horas ou 3 dias após a exposição de risco, mas se puder começar, por exemplo, a pessoa teve uma exposição de risco, já pode começar, nas primeiras horas, já depois da exposição, já pode começar a fazer o uso da medicação. Só um minutinho. Tenofovir, gente, tenofovir, a medicação. A gente fala tenofovir todos os dias, né? Justo agora esquece. Dolutegravir, lamivudina e tenofovir, certo? São as medicações usadas aí no PEP. E no PrEP é a entricitabina que vai ser usada, tá bem? O mais rápido possível. Por quanto tempo nós iremos fazer? Iremos fazer o uso contínuo por 28 dias. Muito importante isso. Tem questões, eu já vi uma questão que falou 30 dias, era a alternativa incorreta. O correto são 28 dias. As exposições que indicam o PEP também já caiu na prova, caiu de relações sexuais desprotegidas, certo?
pessoas de status sorológicos desconhecidas ou positivas para HIV, ou então em caso de violência sexual, muito importante, compartilhamento de agulhas, seringas ou acidentes ocupacionais. O INEP gosta muito de acidentes ocupacionais, muito importante. E o lembrete importante aqui, que o PEP ele não substitui aí o PrEP. Se a exposição ela for recorrente, avaliar a indicação de PrEP, com certeza. E o PEP não protege contra outras ITS, assim como o PrEP também, certo? A gente precisa fazer o acompanhamento desses pacientes aí também, entre 30 a 90 dias após a exposição, ok? Ou seja, sempre fazer o teste de HIV para poder descartar a infecção, mesmo tendo feito corretamente o PEP. E ali embaixo aqui tem um resumo rapidinho de ambas, tanto do PrEP quanto do PEP aí pra vocês, tá bem? E prevenir é cuidar de si e de todos, galera. Isso é preventiva, certo? Preventiva é isso aqui, certo? Preventiva é muito importante, pessoal, muito importante. Muita gente subestima preventiva, mas preventiva pode salvar aí a sua prova, pode salvar aí a sua aprovação, tá bem? Beijo, fiquem com Deus.